um homem super poderoso, um homem melhor ou maior do que qualquer um outro aqui. Isso não é. É a história de um homem comum, simples, que Deus realizou grandes obras na vida dele. Grandes obras. Não é a história de um superdotado, de um super jogador, porque eu tenho visto muitos jogadores e super jogadores caindo por terra quando se trata de moral, de família, de fé. Então eu gostaria de contar a minha história de vida para vocês, para edificar a vida de cada um de vocês e fazê-los entender também que Deus ama cada um que está aqui. E cada um que veio aqui nessa noite tem um propósito do Senhor entre você e Deus. Não pensem que o acaso trouxe vocês aqui. E a minha história é a história de um homem comum, lá da periferia do Rio de Janeiro. Filho da dona Valéria e do seu Elan, caçula de 4 meninos. O último, o chorão, o temporão, aquele que nasceu depois de todo mundo. Filho de um descendente de italiano com português e uma mulher negra, descendente de africano. É por isso que eu sou assim meio branco, um pouco meio Nico Leão Dourado, como me chamavam na escola. E aquele menino que é um pouco diferente, que era o chorão, que era o medroso, que era aquele que era o dengo. Meu irmão mais velho sempre falava para mim: você era o mais chorão, você era o protegido, você é aquele que tinha tudo para dar errado. Mas Deus, Ele faz as coisas serem diferentes do que o ser humano pensa e vê. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E a minha história começou lá na periferia do Rio de Janeiro, com uma paixão pelo futebol vinda do meu pai. Meu pai era um homem e ainda é um homem apaixonadíssimo por futebol. Meu pai é um flamenguista doente, povo de Deus, pensa num flamenguista doente. Aqui tem muito gremista aqui? Levanta a mão. Colorado. Os colorados estão tristes que ele está perdendo, eu estou sabendo já, hein? Esse U aí foi muito devagar. Eu reparei isso aí, eu vi o placar ali antes ali, vocês estão meio... Calma, que o Inter vai chegar. Vai chegar. Mas essa é a história do menino que era apaixonado pelo futebol, que sempre tentou ser atleta de futebol e sempre na juventude levava não. Não do Flamengo, não do Fluminense, não do Olaria, não do Madureira. Os clubes pequenos do Rio, nem os grandes me queriam. Até quando eu fui jogar um futebol amador, fui estudar num colégio que eu precisava ser bolsista para poder estudar, porque meu pai não tinha condições. Eu vim da periferia, onde meu pai era um maquinista de trem cargueiro e minha mãe era manicure que fazia unha de casa em casa. E eu, nos meus 18 anos, já considerado velho para o futebol, passado do tempo do futebol, porque assim, né? As pessoas falam: não, já está velho, já acabou, esse sonho não vai acontecer. Quem define o sonho de cada um aqui é Deus, não é o outro não. Quem define o que é a sua vida e o que será da sua vida é o Senhor, não é o outro. Tem muita gente que não conseguiu realizar o sonho que vocês têm no coração e eles vão falar para você assim: vai dar certo isso não, rapaz, sai disso. Ouçam a voz de Deus e ouçam as vozes daqueles que amam vocês, daqueles que têm um compromisso com a tua história. Muitas vezes a gente valoriza as pessoas que não têm compromisso nenhum conosco. E a gente deixa tornar uma verdade aquilo que é falado por quem não nos ama. E quem nos ama, nos protege, nos libera palavras de vitória, a gente não toma posse. Quem libera uma palavra negativa para a gente, muitas vezes faz muito mais estrago do que quem libera uma palavra de vitória para a gente acha que é bajulação e que é normal, porque é a nossa família, é o nosso sangue. Então sempre ouçam a voz de Deus e valorizem as vozes das pessoas que amam vocês. Porque a minha vida foi assim. Com 18 anos eu tive a primeira oportunidade de ir lá para Francisco Beltrão,
interior do Paraná, fazer um teste num time do interior. Saí do Rio de Janeiro, junto com meu pai, fiz o teste, passei. 2003, 2004, saía do interior do Paraná para ir para a capital, jogar no Sub-20 do Paraná Clube. Naquela época o Paraná Clube, um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Naquele período um clube estruturado. E lá, em 2004, eu desisti do futebol. Por causa de quê? Saudade de casa. Não quero mais jogar bola. Tenho saudade da minha mãe. Tenho saudade do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos. Aquele menino temporão não havia amadurecido e sentiu falta de casa. E eu fui contra a vontade do meu pai para casa novamente. Liguei para meu pai falou: você não vai voltar. Eu quero voltar, pai, mas você não vai voltar, porque você tem potencial, porque você tem que trabalhar, porque você tem que se dedicar, que você vai ser um grande jogador. Eu falei: mas pai, eu estou com saudade. Não interessa, você é homem, você vai aguentar. Eu entendo meu pai. Meu pai casou com 18 anos. Meu pai tinha um potencial incrível. Meu pai escolheu casar com a minha mãe do que viver do futebol. Porque quando meu pai falou para o meu avô que ele gostaria de ser atleta, mas ele queria casar, o meu avô falou: ou você casa ou você joga bola, porque se você casar eu não te ajudo com futebol. E meu pai viu um potencial em mim que eu muitas vezes não enxergava. Voltei para casa contra a vontade dele, sem querer jogar futebol profissionalmente, sem querer realizar aquele sonho que eu tinha, mas eu gostava de jogar os campeonatos amadores. E fui jogar um campeonato amador. Fui jogar um campeonato amador, o empresário me viu jogar e falou para mim: tem um clube para você fazer teste, aqui do Rio de Janeiro, Olaria, um clube que eu havia reprovado 3 anos atrás. Fiz o teste, passei, não retornei para o clube que eu passei, porque o empresário me levou para o Vasco da Gama. No Vasco da Gama fiquei 6 meses em 2005, sem jogar um jogo no Sub-20. E fui mandado embora, sem jogar um jogo, sem jogar 1 minuto. Voltei para casa não querendo mais ser atleta, não querendo mais estar em clube nenhum, não querendo sair de casa, não querendo pagar o preço que eu precisava pagar para ser o atleta que eu desejaria ser. E falei: não quero mais, mas quero jogar os campeonatos amadores do Rio de Janeiro. Foi jogando o campeonato amador que um rapaz que eu nunca vi na vida, empresário, me levou, me chamou no canto e falou: Neto, eu tenho um clube para você fazer teste. Qual clube? Francisco Beltrão. Eu falei: não é possível isso. Eu joguei lá em Francisco Beltrão em 2013, há 2 anos atrás. Não, mas eu tenho esse clube mesmo. Você jogou lá? Eu falei: joguei. Não, mas é lá que eu vou te levar. Aceitei o desafio. Fui para Francisco Beltrão novamente. Hoje eu entendo porque Deus me levou para lá. Foi lá que eu casei com a minha esposa. Estou há 17 anos casado. Tenho um casal de gêmeos, graças a Deus, que é um milagre do Senhor. E foi uma baita experiência para mim como homem, porque foi lá que eu voltei para as categorias de base, foi lá que eu subi para o profissional, foi lá que eu me casei, foi lá que eu me transformei de um garoto mimado para um homem com responsabilidades de homem, chefe de família, um homem casado, agora com filhos, para cuidar, para criar, para proteger. E de Francisco Beltrão fui jogar em Foz do Iguaçu. Minha esposa sentiu dores abdominais. Minha esposa, quando tinha 15 anos de idade, eu não a conhecia e não conhecia ela ainda. Ela teve um cisto no ovário que se transformou num tumor e ela perdeu um ovário. E agora estava jogando em Foz do Iguaçu, ganhando pouco, ganhava R$ 1.200 por mês. Ela em Francisco Beltrão e eu em Foz do Iguaçu, próximo uma cidade da outra. E ela teve um cisto no outro ovário e eu abandonei o futebol novamente. Falei: isso não é para mim. Eu vou tentar ser pai,
a gente vai tentar engravidar, eu volto, moro com a tua mãe de favor. E quando eu pedi minha esposa em casamento, eu falei para ela uma frase que eu não me esqueço até hoje: eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura, eu não tenho nome e sobrenome, mas uma coisa eu sei: Deus ama o compromisso. Talvez eu não te dê a estrutura que você merece, mas eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo, porque Deus sabe que eu te amo e eu quero te dar o meu nome. E a gente está casado há 17 anos. Morei de favor com a minha sogra. Deus enviou 2 bebês de uma vez só, um casal de gêmeos que eu tenho hoje. Meus filhos se chamam Elan e Ellen, tem 16 anos. Tive filho muito jovem, porque talvez se eu não tivesse, ela teria um tumor no outro ovário, poderia perder o outro ovário e acabaria com os nossos sonhos. Encerrei o futebol e falei: não quero mais. Trabalhei numa lojinha chamada Por Menos, lá em Francisco Beltrão, que é uma loja do Rio Grande do Sul. Joguei os campeonatos amadores da região sudoeste do Paraná para ganhar R$100 por jogo, para ajudar na renda da casa. Isso tudo foi minha vida, morando de favor com a sogra, ganhando pouco, trabalhando, mas era aquilo que tinha na minha vista. Era aquela renda que eu tinha para tirar para minha família e tudo bem. E minha esposa me aceitou assim. Até quando meus filhos fizeram 1 ano de idade. Completaram 1 ano de idade e eu não tinha R$1 para comprar um bolo e uma Coca-Cola para eles. Foi quando novamente a minha família entrou em ação, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe pegaram o avião lá do Rio de Janeiro para Curitiba, desceram em Curitiba, foram até Francisco Beltrão, fizeram toda a festa e meu pai me chamou para conversar e falou: eu quero ter uma conversa de homem para homem com você, porque você não é mais aquele garoto, você é um homem. Pode falar, pai, você tem que voltar a jogar futebol. Mas pai, eu acho que já passou o tempo, eu acho que não dá mais, eu estou aqui no interior. Você tem potencial, você tem que acreditar em você, você tem que dar a vida por isso. E ele falou uma coisa que ficou na minha mente: eu não estou falando porque eu sou teu pai, eu estou falando porque eu vejo que você tem potencial e você tem que se dedicar mais. Agora vai atrás do teu sonho, porque você saiu de casa com um sonho e você deixou esse sonho se perder no caminho. Quando eu saí de casa a primeira vez com 18 anos, eu ouvi pessoas da minha própria família falar: não vai dar em nada esse cara não vai virar jogador. E lembra que eu falei para vocês? Ouçam o que Deus tem para falar no coração de vocês, porque Deus dá dons e talentos para cada um de forma diferente. E ouçam quem ama vocês de verdade, porque quem ama vocês de verdade vai impulsionar você para realizar o seu sonho. E quem não ama você e não tem compromisso com vocês, não vai fazer nada para que o seu sonho seja realizado. Muitas vezes não vai te dar uma palavra, não vai te dar um abraço. Ouçam o que Deus tem para falar. E Deus muitas vezes fala através de pessoas que nos amam. E Ele fala: voltei a jogar futebol em Beltrão. De Francisco Beltrão fui para Cianorte. De Cianorte fui sozinho. Eu sem a minha família, porque eu ganhava muito pouco. Morava num hospital desativado, que era um alojamento. Fui para Cianorte sozinho, minha esposa ficou lá em Beltrão com os meus filhos. Mandava 90% do salário para ela, que era pouco, era 1.500, pouca coisa, ficava com R$200. E assim foi minha vida, tentando ser atleta, porque ela me apoiou. Quando meu pai me corrigiu e me falou: você tem que ser atleta, minha esposa falou: vai atrás do teu sonho que dá tempo. E eu segui a voz do meu coração, porque eu pensei: meu pai fala que eu sou bom, minha mãe fala que eu sou bom, meus amigos falam que eu sou bom, minha esposa fala que eu tenho que correr atrás, falta o quê? Falta eu dar o primeiro passo.
Falta eu acreditar no potencial que Deus me deu. Tem muita gente que não dá certo na vida porque não acredita no potencial que Deus deu para ela. Acreditem mais naquilo que Deus colocou no teu coração. E eu falo para vocês, nada vai ser fácil. Eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser professor, eu quero ser lá que seja qualquer coisa. Não vai ser fácil. Mas se Deus te deu esse dom e Deus colocou no teu coração, vai e luta por isso. Porque depois vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso. Porque depois eu pude experimentar o que é realizar um sonho. E lá de Francisco Beltrão fui para Cianorte. Em Cianorte, ganhando pouco, morando em alojamento, longe da esposa e dos filhos. O diretor do clube me chama e fala assim, tem um clube de São Paulo querendo você. Eu falei, tá falando sério? Estou falando sério. Qual clube? Guarani de Campinas. Eles vão te dar um salário 10 vezes maior do que aqui. Eu lembro que naquele período eu falei, meu Deus do céu, eu vou levar minha esposa e meus filhos para perto. Eu ainda não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Mas eu sabia que Deus estava agindo na minha vida. E eu fui no último jogo do campeonato, que era jogar aquele jogo, pegar um avião e ir para São Paulo e me encontrar com a família. No último jogo, rompi o ligamento do joelho. E aquele sonho foi por água abaixo. Mas eu coloquei uma coisa no meu coração. Do dia que eu machuquei a primeira vez o meu joelho, eu pensei, Deus me abriu uma porta lá em São Paulo. Me colocou aqui longe da família para me lutar por um espaço. E um time de São Paulo já me observou. Eu era aquele menino que foi reprovado nos testes, que foi mandado embora quando era da base do Vasco. E agora um clube de São Paulo que jogava o campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro me fez um convite. Eu machuquei, tudo bem, mas eu não morri, eu não vou desistir. Eu operei meu joelho, fui para a fisioterapia. Todos os dias eu fazia o meu melhor. Quer ser grato a Deus pela oportunidade? Vocês querem ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida? Levanta cedo, olha no espelho e agradeça cada oportunidade que Deus tem dado. Olha para a tua família e fala, eu sou grato por essa esposa, por esse marido, por esses filhos, por essa casa, por essa cama. Eu sou grato pelo meu trabalho. Eu não vou trabalhar de qualquer jeito. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Deus me abriu uma porta de emprego. Tem gente desempregada. E hoje eu estou empregado. Hoje eu estou empregada. Faça o seu melhor. Se você quer ser grato a Deus, faça o seu melhor. E a Bíblia diz, não como para homens, mas como para Deus. Porque é Deus quem abre as portas. Muitas vezes a gente se acostuma com um bom momento de tudo aquilo que Deus colocou. Você pediu, Senhor, me abre uma porta da empresa tal, me ajuda a crescer, me ajuda a isso. Deus faz, você se acostuma e você não quer mais dar o seu melhor. E você vai vivendo até um dia que as oportunidades desaparecem. E você vê, nossa, eu era tão feliz, eu vivia tão bem. Então faça o seu melhor. Foi fazendo o meu melhor depois que eu fiz a cirurgia, que mesmo com uma cirurgia grave, com uma cirurgia grande, o clube que me fez uma proposta anteriormente regressou e falou, eu quero o Neto aqui mesmo assim. Sabe por quê? Porque eu iria voltar a jogar bola em 8 meses. E eu fui tão forte na fisioterapia, fiz tudo com tanto vigor, com tanta fé, que era para voltar em 8, voltei em 6 meses a jogar. O médico falou, você está atropelando os processos, você está com tanto vigor, com tanta vontade, que você começou a ultrapassar, era para voltar a caminhar em 1 mês e meio, com 20 dias, quase 30, você estava caminhando. Faz o seu melhor, independente do momento, independente da situação, independente da estrutura. Faz o seu melhor para com Deus, porque é Deus que te dá a oportunidade. Deus quem dá a oportunidade.
E eu fui para Campinas, fiquei lá 2009, 2010 comecei a ter oportunidades, não consegui desenvolver um bom futebol, fui emprestado para um clube de Santa Catarina, voltei em 2011, já melhor. Voltei para o Guarani de Campinas, já vice-campeão da Série A2, na Série B o time estava invicto, e aí eu tive mais uma lesão gravíssima. Machuquei o pubis, fiz uma cirurgia com o mesmo pensamento, dar o meu melhor, independente da situação. Quando tudo parecia estar perdido na minha vida, que eu pensava, e agora? Eu olhava para dentro da minha casa. Eu olhava para o alto, de onde veio o meu socorro, como a palavra de Deus diz. Eu olhava para as pessoas ao meu entorno, no meu entorno, que me amavam, que torciam por mim. Eu não olhava para a circunstância, está tudo dando errado, não. Eu olhava para aqueles que queriam que tudo desse certo. Porque Deus, Ele fala na sua palavra que aquele que não cuida dos seus é pior que um descrente. Aquele que não cuida da sua família é pior que um descrente. E eu fui no mesmo processo, dar o meu melhor, que eu voltei a jogar em 2012 pelo Guarani. 2012, eu, aquele jogador voltando de lesão, 7 meses sem jogar, mal, caminhando, voltando. Tive a oportunidade de jogar no Campeonato Paulista, o time empatou com São Paulo no Morumbi. Tive outra oportunidade, ganhamos. Tive outra oportunidade, ganhamos. Quando eu me dei conta, meus irmãos, eu estava jogando pelo Guarani na final do Campeonato Paulista contra o Santos. Santos de Neymar e companhia, que era um time espetacular. E quando acaba o jogo, o treinador do Santos me chama no banco de reserva e fala: garoto, você joga muito, eu quero você aqui, que você joga muito. Meus amados, eu sei quem eu era. Tudo estava acontecendo na minha vida daquela forma pelo simples fato de crer e não desistir, pelo fato de entregar o meu melhor todos os dias, lembrar do que meu pai falava: você tem que dar a vida nisso que você quer. Meu pai falava: você tem potencial, mas você tem que dar o teu melhor. E eu lembrava disso todos os dias, então eu não desanimava no meio da dificuldade. Vocês viram quantas lesões eu tive? E naquele período, mais no final do ano, eu fui vendido para o Santos. Santos foi um ápice. Quando eu pisei a primeira vez na Vila Belmiro, no estádio que o Pelé jogou, que para mim foi o maior jogador da história, mas disparado. A gente viu agora o Messi ganhar a Copa do Mundo, mas o Pelé ganhou 3. Quando o Brasil não tinha ganhado nenhuma, quando o Brasil não tinha moral nenhuma no futebol, o Pelé fez com que o Brasil tivesse moral no mundo. E eu pude jogar no mesmo clube que o maior jogador do mundo jogou. Mas quem era eu? Um menino que reprovou nas categorias de base? Um menino que foi mandado embora do sub-20? Eu estava lá na Vila Belmiro, jogando com Neymar e companhia no Santos do Pelé. Fui para o Santos com o único objetivo: ser campeão. Coloquei na minha cabeça, porque no Cianorte fui vice-campeão da Copa Paraná. Cheguei no Guarani, vice-campeão da Série B, vice-campeão da Série A2, vice-campeão paulista da primeira divisão. Falei: agora no Santos eu vou ser campeão. Primeiro ano, vice-campeão contra o Corinthians. Segundo ano, vice-campeão contra o Ituano, e eu perdi um pênalti decisivo. Só que foi lá no Santos que eu acreditava que eu iria ser campeão, que eu encontrei uma igreja onde eu aprendi quem era Jesus Cristo. Encontrei uma igreja chamada Batista Central, e hoje eu posso falar para vocês, tem muitas igrejas que vão falar para você o quanto você é amado por Deus, porque até então eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim. Eu não sabia nada, eu sabia da fé como todo mundo sabe, uma fé cultural.
Eu não sabia o preço que o Senhor pagou pela minha vida. Eu não sabia que eu tinha sido amado a tal ponto de Deus entregar o seu filho numa cruz. Eu não sabia nada disso. E alguém foi me explicando: Neto, você é amado por Deus. Neto, Jesus morreu por você. E eu, lá em 2014, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Palmas para Jesus, por favor. Pude compreender que tudo aquilo que eu havia perdido como títulos que ficam para trás, eu havia ganhado com a salvação que Jesus me deu. E ao perder aquele pênalti numa decisão, eu fui praticamente tirado do Santos e tive a proposta da Chapecoense. 2015, quando eu tenho a proposta da Chapecoense, a minha vida muda. Porque quando eu fui para a Chapecoense, eu ouvi muita gente falar para mim: você vai para Chapecó? Chapecoense é time pequeno, né? Rapaz, a Chapecoense está na Série A, mas não vai aguentar. Série A é campeonato de gigante. É Inter, é Grêmio, é Flamengo, é Corinthians, é time de capital, rapaz. Time do interior, uma cidade pequena, 220 mil habitantes, não vai aguentar. E eu fui por causa do projeto. Eu fui porque Deus colocou no meu coração que eu tinha que ir. Eu fui por causa de pessoas. Eu não fui por causa de estrutura, nem por causa de salário. O projeto. Hoje eu entendo que quem faz a diferença não é a estrutura, são as pessoas. É o ambiente. Um ambiente que tem paz, que tem união, é um ambiente vencedor. É por isso que muitas vezes Deus coloca pessoas com a paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode dar. Em lugares que você vê: rapaz, que lugar tão gostoso de trabalhar, que grupo tão bom que eu tenho. Às vezes a concorrente é até mais estruturada, mas você não fica para trás. Por causa desse convívio, e eu fui para lá. Meu primeiro ano na Chapecoense. A Chapecoense teve o primeiro jogo internacional em 2015. O time que todo mundo falou que ia cair, e eu vi os jornais do país inteiro falando: não vai aguentar, vai cair. É o time que não caiu em 2015. Inclusive, Deus me deu a graça de fazer um dos 10 gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, que foi um gol de bicicleta contra o Vasco da Gama. O time que havia me reprovado em 2005, no Sub-20, agora eu estava tendo uma nova oportunidade contra o clube que me reprovou, só que agora no profissional, fazendo um gol de bicicleta. A Chapecoense, que todo mundo falava que ia cair, ganhou de 5-1 do Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil naquele ano. A Chapecoense, que todo mundo falava que ia cair, não caiu. Entrava o ano de 2016, aquele ano espetacular, o time campeão catarinense, tudo desenvolvendo da melhor maneira, tudo acontecendo. Eu sofri uma pancada antes da final que me tirou do jogo decisivo do catarinense. Tive que fazer uma cirurgia express na cervical, colocar uma placa de titânio com 6 parafusos, 2 parafusos em cada vértebra, em 3 vértebras diferentes. Uma placa que me tirou de uma decisão na qual eu pensava: Senhor, nós vamos ser campeões. Por que isso? Tem um versículo em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que confiar no Senhor e não vai poder se apoiar no que tu está vendo, senão tu vai ficar maluco. E é nesse momento que você começa a experimentar mais ainda o poder de Deus, porque você confia independente do que está acontecendo. Eu confio no Senhor
mesmo que tudo esteja dando errado, eu confio no Senhor. Mesmo que as portas não estão abrindo, eu confio no Senhor. Mesmo que eu tenha acontecido alguma lesão, alguma doença, eu confio no Senhor e não vou me apoiar no meu próprio entendimento. Isso se chama fé. Fé. Uma fé madura. A gente vê na Bíblia os discípulos muitas vezes presos, louvando ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu entendimento. E eu fiz uma cirurgia. Achei que não voltaria mais a jogar em 2016. No final do estadual não joguei, fiquei de fora. Pensei, não jogo mais bola, vai ser difícil voltar. Eu lembro até hoje que minha esposa falou para mim assim. Eu falei, amor, isso mais ou menos em maio de 2016. Preta, chama ela de Preta, né? É um apelido íntimo nosso. Preta, eu acho que eu não volto mais a jogar bola. Ela falou, por quê? Eu falei, olha, a cirurgia é grave, eu já vi no Google algumas coisas. Bendito Google, não olhem se você tiver alguma coisa, não vai vir nada de bom dali. Orem a Deus e entreguem para Ele. Você vê no Google alguma coisa, não vai dar certo. Ela falou, mas meu amor, se Deus não quiser que você jogue, tá tudo bem. Se Ele quiser que você jogue, Ele tem poder para fazer você voltar a jogar, mas se Ele também não quiser, Ele abre uma porta para você, se você trabalha com outra coisa. Eu lembro que eu olhei para minha esposa assim, falei, se eu não voltar a jogar, porque ela não sabe que chutar uma bola. Ela está falando isso para mim, que ela não sabe o prazer de fazer um gol, dar um carrinho, roubar uma bola, ganhar uma dividida. Eu não quero nem pensar nessa hipótese de não voltar a jogar. Voltei a jogar. E quando eu estava no melhor momento da minha vida espiritual, profissional, pessoal, o avião comigo e com todos os meus amigos, meus irmãos que lutaram comigo todos os jogos, foram valentes, que me ajudaram, me impulsionaram, o avião da Chapecoense caiu. E agora existia todo um drama em relação a isso, porque eu havia sobrevivido com alguns, só que meus amigos todos foram embora. Se vocês perceberem bem, é provável que eu tenha sido o que menos tenha aparecido pós-tragédia, porque eu era o único pai, atleta que sobreviveu, que era pai. Perdi muitos amigos que deixaram seus filhos por causa de uma irresponsabilidade humana, diria até maligna, porque tudo o que aconteceu naquela noite foi baseado em mentiras. Seguro errado, o controlador liberou o voo sem gasolina, o piloto não botou gasolina, tudo estava errado e tudo estava sendo escondido. Mas e Deus? Deus não está no meio disso. Deus trabalha com a verdade. A Bíblia diz que o pai da mentira é o maligno. E Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E tudo aconteceu. Perdi todos os meus companheiros que lutaram bravamente comigo por cada palmo de grama lá em Chapecó ou em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo onde nós íamos. Vivíamos num ambiente maravilhoso. Quantos homens de Deus tinha naquele lugar? Muitos. Muitos. Eu lembro muito bem das concentrações onde nós fazíamos o nosso culto. E agora tinha restado eu e mais 2 atletas. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu só queria saber de Deus, não era o porquê, era o para que eu tinha ficado. E o meu para que faz parte disso aqui. O meu para que faz parte disso aqui. Deus quer me usar
para que você comece a entender que a vida não vai ser fácil, mas que com Ele tudo se torna mais fácil. Porque Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Olha quantas aflições eu tive na minha vida, olha quanta coisa eu passei, muito antes da tragédia. Vejam quantas lesões, quantas dúvidas, quantos medos. Jesus tirou todos eles do meu coração. Jesus me deu o alívio que eu precisava e que ainda preciso, porque eu sei que se Jesus não estiver à frente do meu barco, eu irei naufragar. Jesus disse também aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. E depois que tudo aconteceu, eu ainda tentei ser atleta de futebol durante 3 anos, não consegui. Porque quando me encontraram na Colômbia, um policial me encontrou, eu fui o último a ser achado. Já tinha dado busca encerrada. Meu nome já estava na lista de mortos. E eu fui achado de 6 a 8 horas depois. E o policial que me achou falou: Neto, eu não fui te encontrar. Eu não fui atrás de mais ninguém. Eu fui único, exclusivamente, olhar os destroços e tomar conta daquilo que havia acontecido, porque tinha um avião, tinha alguns pertences, e nós, como policiais, nós deveríamos estar lá para tomar conta. E eu, sozinho, porque ele falou, já tinha ido embora médico, paramédico, Cruz Vermelha, enfermeiro, e eu sozinho lá caminhando perto dos destroços. Já tinha passado de 6 a 8 horas, escutei um gemido, chamei um outro policial. O outro policial falou para mim: você está cansado, é impossível ter alguém vivo. O que é impossível aos homens é possível para Deus. E ele convenceu o outro policial não queria ir próximo do avião, porque achava que ele estava tendo alguma alucinação. E foi o outro policial indo para perto do avião que me encontraram, escutaram um gemido, eu estava soterrado, me tiraram debaixo da terra, eu com o crânio aberto, pulmão estourado, joelho estourado, canela estourada, a coluna lombar quebrada, onde quebrou uma vértebra, achatou uma outra vértebra e rompeu o ligamento, que eu não fiz uma cirurgia até hoje, porque quando eu estava em coma lá na Colômbia, o médico falou: fui virar o seu corpo de lado para bater um raio-x, você teve uma parada cardiorrespiratória só de movimentar o seu corpo, porque eu estava entubado, respirando 100% por aparelho. E o médico falou: quando a gente foi virar o seu corpo de lado e a gente viu que não conseguia fazer um raio-x, seu estado era crítico, Neto. Eu fui achado no dia 28, 6 horas após o acidente, de 6 a 8 horas. Eu fui acordar no dia 11 de dezembro. Foi esse tempo todo em coma. E o médico me fala: como você respirou tanto tempo? Como você aguentou tanto tempo? Você pegou uma bactéria gravíssima no pulmão. O policial que me achou falou: você tinha um corte no crânio que tinha terra dentro do teu crânio. Como isso aconteceu? Somente pela mão de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão: Deus sabia que eu estaria aqui um dia. Deus preparou esse dia para você estar aqui, para você entender que para Ele nada é impossível. Não há uma doença impossível que Jesus não possa curar. Não há uma doença, não há um trabalho, não há uma porta de emprego, não há um casamento restaurado, não há uma família que Deus possa unir. Para Deus nada é impossível. E eu fiquei esse tempo todo lutando pela vida em coma. Eu não lutei pela vida, o Senhor lutou por mim.
porque Deus tinha um propósito na minha vida. E tentando voltar a ser atleta 3 anos depois, não consegui, me tornei diretor da Chapecoense, fui campeão brasileiro da Série B, campeão estadual, voltando vice-campeão, depois caímos para a Série B do Campeonato Brasileiro, já quando estávamos na A, e eu comecei a fazer um trabalho evangelístico. Era necessário eu sair do clube para poder fazer esse trabalho que eu tenho feito hoje aqui com vocês. Deus tem um chamado para cada um aqui nessa noite, eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus está às portas do coração de cada um aqui. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, você que está aqui nessa noite, se você ainda não aceitou Jesus, não conheceu esse Jesus que eu estou falando, que pode fazer um milagre na tua vida e pode fazer muito mais, que o principal que Ele quer não é só um milagre para te trazer a vida de volta, não, é um milagre para te trazer uma eternidade de volta, que se perdeu pelo pecado. Jesus quer resgatar a tua alma e Ele te ama, e Ele fez tanta coisa por você, Ele já te deu tantos livramentos que você nem imagina. Mas hoje é uma noite, meus irmãos, para você que está aqui, abrir o teu coração. Eu relutei tanto, do dia que eu saí de casa, até o dia que eu aceitei Jesus, lá em 2014, na Igreja Batista Central de Santos. E Deus tem me usado para trazer a memória de vocês, que Ele já falou com vocês o suficiente. Se você veio aqui nessa noite, eu tenho certeza, Deus já havia falado com você, já havia tocado o teu coração, já havia tocado a sua mente, para que você pudesse ter entendimento, que Ele ama você, que Ele quer fazer uma obra na sua vida, que Ele quer mudar a sua vida, que Ele quer te dar uma perspectiva de vida que você sabe que você pode ter, mas você ainda não teve, porque você endureceu o seu coração. Hoje eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Se você crê em Jesus Cristo, hoje é o dia de você orar a Ele. E se caso você se afastou de Jesus por causa de alguma coisa, hoje é o dia de você novamente ter um encontro com Ele. Amados irmãos, Jesus é muito mais do que você imagina. Talvez você tenha vivido uma religião cultural, que você aprendeu, que você segue rituais, mas hoje é dia de você conhecer o Filho de Deus que morreu para salvar a sua vida e fazer de você um homem, uma mulher diferente, que você sabe que você pode ser. Hoje é dia de você entregar o teu coração para Jesus e falar: Senhor, eu relutei muito tempo, mas eu quero viver, eu quero sentir e eu quero fazer aquilo que o Senhor se agrada. Hoje é dia de você sair daqui e ir para a sua casa diferente. Esse evento aqui foi feito para que você pensasse diferente, para que você vivesse diferente e para que você tivesse a perspectiva de que Deus realizou grandes coisas na vida de um homem comum como todos aqui. Lembra que eu falei lá no início? Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou. Eu não sou mais forte do que ninguém. Não sou. E eu vou falar uma coisa para você nessa noite. Eu não sou mais abençoado do que vocês. Não. Porque Deus ama cada um aqui como me ama.
creiam nisso, amados irmãos. Eu queria encerrar com uma oração. Eu queria que cada um fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Cada um feche seus olhos. E eu quero que você, que creu em Jesus Cristo, que sentiu a presença do Espírito Santo falando com você, hoje é o dia, essa noite é a noite que eu preparei para você. Eu quero que você que sentiu isso do fundo da tua alma, você que já foi encaminhado para vir aqui nessa noite, você que recebeu do Espírito Santo a mensagem que você gostaria de receber, eu quero que você ore comigo. E você também, que se afastou de Deus, que está longe do caminho do Senhor, que está sem perspectiva e está vendo, eu preciso voltar. Eu quero que você também faça essa oração comigo. Feche seus olhos, levante a sua mão, você que creu na mensagem de Cristo. Levante sua mão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero que todos nessa noite façam essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito, Senhor. Muito obrigado por cuidar de mim, até mesmo quando eu não cuido. Muito obrigado, Jesus, por me livrar de tantas coisas que nem eu sei. Muito obrigado, Jesus, por me dar uma vida, por me dar novamente a chance de me entregar a Ti. Jesus, eu te aceito do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, meu amado Pai, pela oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite. Viva Jesus!